Olá, queridos amigos! É com muita alegria que hoje nós iniciamos a nossa live sobre espiritualidade e finanças com uma convidada muito querida, muito especial, que tem muita propriedade também para falar sobre esse assunto, conteúdo também não só no campo financeiro, mas também na dimensão espiritual, que é a Emanuela Oliveira. E vai ser realmente uma live que vai nos trazer muita dimensão mesmo de compreensão da nossa fé e também da dimensão do nosso universo, né? Do nosso trabalho, da nossa vida material. Então, você que está aqui conosco, se quiser já ir deixando as suas perguntas, que a gente também vai interagindo, né, diante, né, da nossa live. E eu vou chamar também a Manu para participar aqui conosco, né? Só um momentinho. Vamos esperar a Manu. Então, vamos então iniciar a nossa live. Se você também pode chamar os seus amigos, né? Manda aí chuva de corações. Aproveita que nós estamos ao vivo. Um beijo para a Gabi Rezende, para o Vitor Souza, todos que estão aqui conosco. Nós vamos então iniciar essa live que vai ser mesmo imperdível. Então, chame seus amigos. Vamos conversar bastante. Guilherme, a Juliana, Vanessa, Ricardo. Eu convidei aqui a Manu. Vamos ver aqui. Ei, Manu! Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Que alegria! Muito obrigada por estar aqui também conosco neste dia tão bom. Para falar Obrigada desse pelo assunto tão convite. importante, né? Que é também a nossa vida espiritual, falar das finanças também, que é um dom de Deus, né? Que também nos concede. Então, vou apresentar um pouco a Manu antes da gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa partilha também. A Manu, né, Manuela Oliveira, ela é formada em matemática, né, pela Universidade de Brasília e também, né, já tem uma caminhada nessa dimensão das finanças, tem um projeto, né, que é o Impulso Financeiro Kids, que depois ela vai apresentar também para nós. Atualmente ela também trabalha, né, no setor de orçamentos do Senado Federal, concursada, né, servidora pública, então ela também tem muito conteúdo também para nos, né, fornecer também nesse campo da vida espiritual e também dos projetos, né, da educação financeira também aplicada à vida espiritual. Isso. Se você quiser nos apresentar um pouco, falar também de você. Eu vou aqui. Ai, meu Deus. Deu certo agora? Sim, sim. Uhum. Pronto. Então é isso mesmo que você falou, né? Somos amigas de algum tempo, mas não estava dando certo de jeito nenhum nossos horários para fazer uma live, mas que bom. Muito obrigada pelo convite. E sim, eu lido com finanças, né? Com dinheiro desde que eu entrei no serviço público, já entrei nessa área financeira, né? Já gostava disso antes, desde a adolescência. O primeiro livro que minha mãe deu sobre esse assunto foi Pai Rico, Pai Pobre, eu tinha 13 anos. Só que eu não tinha dinheiro para investir, então eu li o livro e falei assim, tá, e agora? Eu quero fazer o que está nesse livro. Deixa eu brincar disso aqui, né? E eu não tinha, eu falei assim, ai, aí tem que esperar. Mas aí tudo bem, na vida adulta eu consegui aplicar, então assim, invisto na bolsa de valores, vi a diferença que isso faz, né, de saber investir. Falei, gente, tem que levar isso para outras pessoas, né? Imagina se eu pudesse, como alguns autores de livros que eu li, que investem desde os 12 anos, desde os 13 anos. Mas se eu pudesse levar isso para os outros, para as crianças, se eu pudesse apresentar, sei lá, a Disney financeira aos 15 anos de idade, né? E aí veio não só por isso, mas todo um desejo assim, olha, deixa eu apresentar isso para outras pessoas. Mas aí, como você bem falou,
Eu montei um projeto para criança, né? Levei para dentro de sala e nas primeiras vezes já estava assim, caramba, e agora? Os meninos, a gente cria a nossa própria economia dentro de sala, né? Então a gente tem a moedinha, eles têm que fazer atividades para ganhar moeda, se não fizer atividade não ganha. Eles podem comprar na nossa vendinha, ou poupar, ou investir. Então tem várias formas de viver o que eu estou ensinando, né? Mesmo de forma simulada. E aí, Marcela, acabava acontecendo assim, poxa, a criança chegou lá, um menino não foi para a aula, o outro pegou o cofrinho dele sem ninguém ver, tirou o dinheirinho, que são botões de camisa, né, são as nossas moedas. Tirou o dinheirinho do outro e gastou na vendinha. Eu falei assim, gente, não adianta só ensinar finanças. É necessário também vir com essa visão mais moral, né, mais de valores e de ética, porque só ensinar Uhum. finanças não vai dar certo. A gente vai ensinar muitas técnicas, mas se não tiver junto essa outra parte, a gente vai acabar gerando um desserviço para a humanidade, né? E aí É, veio não é toda só essa uma visão. teoria, é dinâmico também, né? Então, isso que eu acho interessante, Sim. né? Porque aos 13 anos eu queria aplicar aquilo, mas como é que eu aplicava se eu não tinha dinheiro, se eu não trabalhava, entende? Então a Uhum. gente leva isso para desde a infância ali, né? Ele vai aprender, às vezes errando, porque é assim na vida também, né? Na vida adulta. Então a gente vai nessa linha aí. Com certeza, muito bom. Então, iniciando, né, também, né, essa dimensão do senhorio de Jesus, né, que é até um tema, né, do querigma, que muitas vezes a gente conversa, também na questão, até na vida espiritual, nas palestras, que a gente fala sobre a dimensão do querigma, né, tem a palestra do senhorio de Jesus, né, em que a Sim. gente diz, né, que Jesus, assim, Deus deve ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida, né, e também da nossa área financeira, né. Às vezes a gente fica assim, Jesus pode cuidar de todas as áreas da minha vida, mas aqui na questão do bolso, né, eu que cuido, tem escorpião, né, então aquela dificuldade, às vezes também, da gente entender essa dimensão, né, Deus não precisa do meu dinheiro, né, então essa parte cuido eu. Então, assim, para a gente iniciar, como é que seria, assim, a gente conciliar nessa dimensão de providência, previdência, são conceitos que são contraditórios, assim, ou realmente tem uma ponte, né, que se comunica também nessa dinâmica de providência divina, mas também a nossa ação, né, de trabalho, também de cuidar dos talentos, né, que Deus nos dá. Então, Marcela, essa pergunta é interessante porque me remete a coisas que eu fui vivendo e questionamentos que eu fui me fazendo também, né? Porque no Uhum. começo, assim, do projeto, eu pensava assim, poxa, mas será que eu devo ensinar isso para as crianças? Será que não é melhor a gente ensinar as crianças a, sei lá, ir para o céu, catequese? Né? Por que que a gente vai ensinar coisas sobre finanças? Se esse mundo vai passar, por que que a gente vai ensinar sobre isso, né? E eu me questionava muitas coisas, assim. E as pessoas de fora também. E olha, pessoas que me amam, né? Assim, pessoas que querem meu bem, falam assim, mano, será que você está indo pelo caminho certo? Né? Será que é nessa linha? E é interessante, assim, ver como Deus foi colocando pessoas na minha vida para responder isso, né? Então, assim, eu já conversei até hoje sobre esse assunto com 3 sacerdotes, né? Eram é, um, um diretor espiritual e 2 eram sacerdotes amigos mesmo, na época eu participava da comunidade, e conversei sobre eles, com eles sobre esses questionamentos, sabe? E foi interessante, assim, as respostas. E eu vou passar para você, assim, tudo que eu ouvi sobre isso, né? Previdência e providência. Então, o primeiro sacerdote que eu conversei foi Padre Geraldo aqui. E a paróquia dele é uma comunidade bem pobre aqui em Brasília, na estrutural. E ele cuidava de criança, não sei se ainda é assim hoje, né? Eles tomavam conta de crianças de pais que trabalhavam no lixão aqui da cidade. Então era muito pobre, um lugar bem pobre. E ele falou assim para mim: não, eu não acho que você tem que parar isso, não, porque você tem que entender que nós somos seres espirituais, mas passando por uma experiência física, né? Então a gente também tem que cuidar do físico. Não adianta a gente só cuidar do espírito. E aí ele disse assim, ó, eu gostaria de ter uma professora que fosse lá no lixão, né, ensinar para minhas crianças sobre esse assunto. E aí para mim foi primeiro assim, nossa, um bálsamo, assim, né? Ah, que bom. Pelo menos assim, não tô levando o povo pro inferno, vamos dizer assim, né? E aí, então, assim, essa parte é interessante. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência, né, humana, uma experiência física. Então, também temos que cuidar do físico. E aí, depois, o segundo padre que eu conversei, o padre Eduardo, ele é reitor do seminário aqui em Brasília, e ele falou assim: não, eu também não vejo esse problema assim de previdência, de você juntar para o futuro, porque imagina, o futuro
todos nós vamos ficar velhos e quando ficamos velhos temos mais gasto com saúde, né? Assim, acaba que precisa gastar mais e tudo. Por que não se preparar para isso? Aí ele disse assim: eu no seminário, se eu pudesse, eu faria assim investimentos para a gente viver dos próprios investimentos. Mas não, a gente está vinculado. Aí ele falou lá a parte aqui da cura, que ele está vinculado e acaba sendo cuidado financeiramente por eles, né? Mas aí foi a segunda parte que eu falei assim, poxa, interessante, né? A gente já sabe como é o futuro, né? Por que não se preparar para isso, né? E aí ele deu um exemplo, ele falou assim, olha, tem vários médicos aqui perto, que moram aqui perto do seminário, que eles se aposentaram e eles vêm trabalhar de graça pra gente aqui. Então eles vêm atender os seminaristas e tudo. Então eu falei, olha, interessante, né? Interessante esse outro pensamento. E por fim, o último diretor espiritual agora que eu estou com ele, ele falou assim, olha, não acho que você tem que parar também, não. Algumas pessoas vão dar valor, outras não. Sendo católicas ou não. É um assunto, né, que alguns não vão querer, outros vão querer. Então, é normal isso. Você vai ajudar aqueles pais e crianças que quiserem e confiarem no seu trabalho. E aí ele contou a história dele como padre, né, que ele aprendeu a investir com o pai dele, e que ele investia fora do Brasil e tudo, e as coisas que aconteceram de errado e de certo com ele e tal. E ele falou assim, ó, eles têm uma escola aqui também, que se chama São Francisco de Sales. E ele falou assim, ó, eu acho interessante esse tema interessante. É uma coisa que eu acho que deveria ensinar nas escolas e tudo. Então também já fiquei mais tranquila quanto a isso, né? E aí a gente foi refletindo e pensando assim, até na Sagrada Escritura, assim, quantas passagens tem que fala sobre confiar em Deus, nessa providência de Deus? Porque se tudo é dele, nós somos meros administradores, então ele está cuidando de tudo. Mas ele confia também na minha administração, né? Que nem a parábola dos talentos, que confia na administração ali. Se eu tenho jeito com finanças, eu tenho jeito também para crianças. Por que não? Colocar isso à disposição. É para quando chegar lá em cima, Deus me perguntar: o que você fez? Eu falo assim: não, eu fiquei com medo da opinião dos outros. Eu fiquei com medo disso, daquilo. Né? Então, assim, tem algumas parábolas que falam muito sobre isso, né? Olha, o Deus que cuida do, dos animais, né, dos lírios dos campos, não se vestiam, nem Salomão se vestia tão bem, tudo ele cuida. Então tem essa questão, mas também existem passagens bíblicas sobre a previdência, né? E eu me lembro muito assim, de José, o rei do Egito, ali, né? E outras passagens que falam assim, olha, vocês vão passar 7 anos de penúria. Então se prepara agora que tem fartura. Porque lá na frente vai vir, né, o momento que você vai precisar disso. E aí eu fico pensando, eu não sonho como ele. Né? Eu não ouço Deus assim. Mano, vai e junta, investe, porque lá na frente vai precisar. Não sei. Mas eu vou fazer o que tem à minha disposição agora, confiando na providência de Deus. Faço o que tem à minha disposição. E também dessa providência é um canal para os outros. Porque quantas comunidades a gente não ajuda, né? Até o próprio dízimo, né? A paróquia, através do que Deus me confiou. Então eu acho que até quem tem empresa e tudo agora na pandemia tá vendo que a providência, cara, tá na mão deles. Tudo tá na mão deles. Acho que uma coisa não anula a outra, sabe? De providência e previdência. Acho que tá tudo sobre a batuta dele. Uhum. É interessante também que você contou essa questão do dízimo, né? Porque o dízimo também não é assim algo aleatório para o cristão, né? O dízimo é uma dimensão mesmo dos mandamentos da igreja, né? Na Sagrada Escritura a gente visualiza nessa questão da tribo de Levi também, né? Que tinha também ali o amparo das outras tribos, que cuidava também dos sacerdotes, a dimensão também eclesial. E muitas vezes a gente pensa assim, não, o dízimo é só ali uma esmola que eu dou para a igreja, né? Algo que eu faço ali, uma ação social. Mas é necessário que a gente também tenha essa possibilidade de dar essa manutenção também para a igreja, né? Enquanto corpo místico de Cristo. Então, também essa nossa responsabilidade, né? Adão também que foi convidado a ter este cuidado, né, da terra. Então, antigamente, assim, o dízimo não tinha ainda moeda, né? Mas era os bens do cultivo mesmo da terra, né? Os animais, os cordeiros. E sempre a primeira parte era consagrada a Deus, também nessa dimensão da consagração também, na dimensão da vida financeira, né? Que Deus também pede a nós, mas mostrando que não é um problema, né? Nós termos os nossos bens, termos também as riquezas, contanto que também a gente também saiba também que Deus participa também, porque tudo vem dele. Então, nós também não retribuímos, no sentido assim, porque eu estou fazendo uma caridade para Deus ou para a igreja, mas porque ele é o Senhor, então a gente também pode
louvá-lo também diante da nossa criação, do nosso trabalho, fruto, né? No ofertório da missa a gente reza, né? Receba, Senhor, o fruto da terra e do trabalho, né? Que Sim. nós, né, cultivamos e agora vai se tornar também o vinho da salvação, o pão da vida. Então, também essa dinâmica, né, mostrando também que a vida espiritual nos leva também a essa vida prática de trabalho, né, também de construção, porque o mundo não acabou ainda, né, nós estamos construindo o mundo, né, e nós somos chamados a trabalhar, né, nós somos, não sei assim, não, agora eu vou ficar aqui, já aceitei Jesus, então eu vou esperar agora a minha salvação, e às vezes a gente esquece que realmente nós estamos ainda nessa atividade, né, de vivência, também de produção dos bens, né, então, realmente é muito, muito importante, né? Ô, Marcela, E só dando um pitaco aí que você falou de dízimo, mas aí depois você segue. Desculpa aí interromper, mas para mim, essa questão do dízimo foi também diferente, assim, que eu estava assistindo uma palestra e a palestra dizia assim, olha, você chega na igreja, você vê lá tudo limpo, né? Você vê lá papel higiênico no banheiro, você vê né, você- as hostias, né, compradas, você vê ali o vinho comprado e tudo. Tem gente que vem à missa diariamente e mal paga ali, né, o que consome ali, vamos dizer assim. Aquilo foi pra mim, assim, eu falei assim, caramba, se você vai pra missa diária, né, e assim, e não coloca ali o que você pode ali, né, o dízimo ali no altar, você não paga nem a sua comunhão, não é? Você não paga nem a limpeza dali. Então, assim, até por uma questão de justiça, né? Eu não tô nem falando da dinâmica espiritual do negócio, assim, contribuir na igreja, porque eu sempre tive essa questão do 10% de doação, mas era assim, pode ser doação para uma instituição, pode ser uma doação, também doava para a igreja e tudo, mas ali eu percebi, não, os 10% é no altar, né? E por isso também, também por uma questão de justiça. Mas uhum, segue a com bola aí. certeza. É isso mesmo, muito bom. E também, a gente falando sobre essa questão, né, da vida material também, da dimensão, que nós somos os seres espirituais vivendo uma experiência corporal, uma experiência material, né? E muitas vezes tem aqueles conceitos também que as pessoas dizem, porque o dinheiro, a gente não pode servir a Deus é o dinheiro, né? Porque o dinheiro é como se fosse uma entidade, ou muitas pessoas têm uma repulsa ao dinheiro e dizem, não, o dinheiro é algo sujo, né? Que é algo que isso não é muito assim para a gente ter, é só mesmo para ter, para sobreviver, né? Então, também para a gente trazer também um pouco à tona essas reflexões, essas dimensões, assim, por que que as pessoas trazem também tanta resistência, às vezes, em querer também viver essa vida em plenitude, de querer também ter um progresso, né, da vida também material, em louvor e glória a Deus, né? E Deus nos convida, né, a um voto de pobreza, assim, que é o desapego dos bens, né? Saber colocar tudo em comum, né, como diz a palavra, mas a gente também não é um voto de miséria, né? Não voto assim de nós devemos viver na penúria, né? Como seria também um pouco assim às vezes essas ideias que param muito principalmente no católico, assim, né? Mas ela é engraçada porque esse é um tema assim que eu encontro mais resistência do projeto dentro dos católicos, assim, né, do mundo católico do que fora, assim. Porque justamente existem algumas passagens bíblicas que são bem duras, né? Quando fala sobre o dinheiro, né? Como essa que você citou, não posso servir a Deus e o dinheiro. Ou é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Então são realmente passagens duras e que nos leva a refletir, né? Então, o que eu percebi lendo as escrituras, porque em outros lugares também ele cobra da gente uma atitude, né? Então, olha só, você foi o servo que pegou o seu talento e enterrou, né? Então, Deus também cobra da gente isso. Então, nessa balança, o que eu percebi é o seguinte: de fato, o dinheiro ele pode seduzir, né? Então, é preciso ter cuidado. Né? Então, quando a Uhum. gente trabalha com dinheiro e com crianças, principalmente, porque elas estão aprendendo, então, quando ela aprende, ela quer só fazer aquilo e tudo. Né? Então, se eu aprendi que para eu ter mais, eu posso poupar e investir, por que eu vou doar para alguém? A criança vai ter isso. Não, vai tirar do meu? E aí isso não vai investir? Porque investir a gente ensina para elas que é como se fosse plantar, né? A natureza é investidora. Então, eu vou pegar o dinheiro e vou plantar dinheiro e vai nascer um pé de dinheiro. A gente ensina assim para as crianças e elas entendem, porque primeiro a gente planta uma sementinha de feijão e elas entendem que de uma semente nasce várias. E quando você ensina isso para a criança, ela falou assim: mas então por que eu vou pegar a minha semente e vou dar para outro? Não.
eu quero plantar. E aí a gente vai trabalhar essa avareza, né? Então a gente vai ter que trabalhar sim os valores, vai ter que trabalhar sim os princípios éticos e morais, porque senão o dinheiro ele seduz. Você nunca está satisfeito, sempre investir mais e mais e mais e mais, entende? Então, até que ponto a gente tem que ir? Porque sim, ele por si só, sem amor a ele, sabendo que você é dono dele, né? Que Deus é nosso dono e a gente é dono dele, ele pode ser algo muito bom. Porque veja, se você é um católico bom, praticante, e tem dinheiro na sua mão, dinheiro potencializa o que você é, então você vai fazer muito bem no mundo. Se você não quer ter tudo isso, não jogue fora. Faça o que você tem que fazer, conquiste o que você tem que conquistar com o seu trabalho, porque o seu trabalho ajuda pessoas. Não é só o fato de você sustenta a sua família. O seu trabalho também tem essa visão para fora, né? Estou ajudando alguém. Então faça o que você tem que fazer. Se Deus quiser te confiar muito dinheiro, ok, que você receba. E aí você pode fazer muito bem com ele. Não precisa ficar com você. Quem disse que precisa ficar com você? Agora, se todos nós católicos acharmos que, não, dinheiro não é pra gente, dinheiro não é pra católico, não é? Eu quero o céu. Esse dinheiro me impede de entrar no céu, porque é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha. Então, se dinheiro me impede de entrar no céu, então eu não quero dinheiro. Ok, ok. Só que se a gente pensa assim, no mundo, só não católico vai ter dinheiro. Você concorda? Se todos os católicos, vamos extrapolar a ideia aí. Se todos os católicos pensarem assim, não, olha, não quero dinheiro, que eu quero o céu. E o dinheiro me impede de entrar no céu. Se todos os católicos pensarem assim, todas as pessoas que tiverem dinheiro no mundo, uma certeza a gente vai ter, não são católicos. E o que eles vão poder fazer com o dinheiro? Se o dinheiro potencializa quem eles são, o que um não católico vai poder fazer com o dinheiro? E isso eu estou chamando a atenção, não dizendo que os não católicos são ruins e os católicos são ruins. Não é isso. Mas veja, por que não potencializar, então, o que a gente é, né, confiando nessa providência, como a gente falou, confiando que esse dinheiro que passa por mim como administradora pode ajudar tantas pessoas? Por que não? Essa é a pergunta. Não é por que sim, mas por que não? Uhum. É igual disse a Teresa Dava, né? Que eu sozinha sou apenas Teresa. Eu, com a graça de Deus, sou tudo. Agora eu, com a graça de Deus e dinheiro, né? Sou uma potência, Pois né? é, pois é. Então, é muito importante também, igual os pais de Santa Teresinha também, que eram empresários, né? Então, essa questão também de saber que o dinheiro também move a evangelização, né? Então, é muito Poxa, sim. importante também que tenhamos essas ideias também construídas. Por exemplo, Marcelo, qual que é hoje a comunidade que vive sem dinheiro? Que não tem um programa de afiliação, né, de pessoas que querem doar e sustentar aquela comunidade, principalmente as que vivem da providência, né? Qual que não tem? Todos têm. E quem ajuda lá? Os cristãos, geralmente, né? As pessoas que querem que aquela obra vá para frente. Então é Uhum, natural, assim, que passe por isso, que passe pelo dinheiro. Porque, assim, dinheiro é só é uma moeda que facilita a troca. Então, uhum, antigamente, né, eu tenho um curso que eu fiz para as crianças que chama A História do Dinheiro, para a gente aprender como que surgiu isso. Né? Porque até algum tempo atrás, aí, vamos lá, na época dos homens das cavernas, não existia dinheiro. Como é que surgiu, então, esse dinheiro? E é interessante você entender como surgiu para entender o futuro. Então, assim, essa questão de Bitcoin, para onde vai? Cara, se eu entendo por que que as pessoas deixaram de fazer trocas, né? Eu vou trocar o leite e vou te dar o leite, você me dá os ovos e tal. E as pessoas deixaram de fazer trocas para usar, de repente, conchas, né? Conchas da praia, que na época era o produto moeda, ou se não sal, né? Que deve vir da palavra salário, produto moeda. Se eu entendo por que fez essa troca, quais são as características daquele produto que fizeram facilitar as trocas, né? Eu vou entender também o Bitcoin. Será que isso vinga? Será que não vinga? Qual é a minha opinião sobre isso? Então, se eu entendo que dinheiro é só uma moeda de troca, eu posso dizer o seguinte: se não tivesse dinheiro hoje, a gente ia sustentar as comunidades, os padres né, a igreja como? Doando alguma coisa. Eu ia chegar lá doar um bode, porque eu crio bode, eu sou nordestina, né? Então, crio bode lá, vou lá doar um bode aqui, para uma banda do bode que eu matei hoje e tal. Você, sei lá, faz roupa, você ia lá, você ia doar uma roupa, pode deixar, padre, que eu vou fazer a batinha. Tá. A gente ia doar as coisas que, né, a gente faz. Mas não é assim. Hoje não é assim mais. Hoje existe um facilitador que se chama dinheiro. Então, por que não? Por que não? Se eu tivesse antigamente 10 bode, 20 bode, eu ia estar com peso na consciência, porque eu tenho 10 bode ou 20 bode? Muito provavelmente não, né?
E é complicado isso, mano. Até mesmo assim, assim, até mesmo para os sacerdotes, às vezes, eles se sentem culpados, né? Por exemplo, de ter que comprar, por exemplo, um carro e ter que justificar isso também em nível eclesial, né? E assim, é uma necessidade hoje que são bens que nós precisamos no nosso tempo, até mesmo para locomoção, para a gente poder fazer Sim. evangelização. E já aconteceu assim de várias vezes, assim, eu conhecer pessoas que se sentem culpadas porque tem que comprar um bem material ou tem que justificar o porquê que aquele escolheu, né, aquele bem ali porque tem um conforto, porque é melhor para a segurança. Mas às vezes até ilógico a gente ter que pensar nisso, assim, de ter que explicar, às vezes até mesmo óbvio, mas que às vezes a gente realmente precisa parar para refletir, porque é o critério, né, que estabelece mesmo a dimensão do que vai ser ali a questão, né, do coração, igual mas você disse, né? O dinheiro não é para ele ser o nosso dono, né? Nós devemos ser o dono do dinheiro. Então, é uma ferramenta que vem para mim para nos trazer também essas dimensões de vida, de realidade material, mas que são os critérios que a gente deve estabelecer, né? Então, por exemplo, igual essa situação, né, de um padre, né, que comprou um carro e aí ele justificar o porquê ele comprou aquele carro, né? Não precisa ser o melhor carro, ou o carro assim mais luxuoso, mas sim pensar uma questão de custo-benefício, né? Até mesmo a questão de segurança, se ele vai ter que fazer, né, viagens para evangelização, né? Em nível mesmo pastoral. E às vezes um carro assim se vai ser um carro sedã ou um carro SUV, porque o carro sedã é só para gente rica, mas às vezes ali vai ser um carro que vai ter, se tiver um choque, alguma coisa de Uhum. acidente, vai amortecer melhor, né? Então, às vezes, assim, eu percebo que existe isso, mas até mesmo uma culpa que a gente às vezes carrega sem precisar ter essa culpa, né? Porque é o critério, né? Então, assim, eu estou fazendo essa compra para aparecer, eu estou fazendo essa compra porque eu quero que as pessoas me notem. Muitas vezes a vaidade passa também na pobreza. A pessoa quer mostrar que ela é pobre, né? Então, assim, eu vou usar uma roupa mais simples ou mais meio rasgada e tal, para as pessoas notarem que, eu sou simples mesmo, eu sou, assim, adepta à pobreza, mas aquilo está se tornando mais riqueza do que se fosse ele ter ali uma roupa assim que estaria trazendo um bem social, né? O que significa até nessa dinâmica de roupas, né? A elegância, né? Vem da etimologia do elegere, ou seja, de eleger bem. Então, quando a gente escolhe bem, né, os critérios de compra, a gente pode fazer um bem social, né? Igual diz a palavra, colocar tudo em comum. Também a nossa vida, sendo, por exemplo, na questão da beleza, né? Que vai ser também para a realidade ali das pessoas que estão comigo da casa ou dos bens materiais. Então, é muito mais além também do que só o nível de aparência. Mas qual que é o critério que eu estou estabelecendo ao fazer uma compra, né? O que eu quero transmitir de mensagem também para as pessoas que estão comigo, a qualidade que eu quero transmitir para as pessoas, né? Eu quero levá-las também a uma vida de ressurreição, né? A cruz faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida, mas o nosso destino é a ressurreição, né? Então, às vezes, a gente também estaciona muito em umas dimensões, muito ali do sofrimento e esquece mesmo que para onde Cristo nos aponta, né? E assim, ó, até nisso que você falou de sofrimento ou não e tudo, tudo providência. Por que que eu vou, assim, né? Nós, talvez os grandes santos busquem isso, mas por que que eu vou por mim mesmo buscar o sofrimento? Não, pode deixar que ele venha. Né? Pode deixar, porque faz parte da vida de qualquer um, mesmo não sendo cristão. Né? Então, por que eu vou fazer isso assim? Mas isso que você falou dos critérios é tão interessante, porque, claro, que existe uma moral genérica lá, né? Mas também existe o pessoal. Porque, assim, falar, todo mundo vai. Falar desses padres, vai falar de você, vai falar de mim, da minha vida financeira e tudo, vai. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas todo mundo vai. Agora, a minha consciência perante Deus, como é que tá? É isso que vai contar. Né? Uhum. Porque imagina, todos os santos sofreram perseguição, todos os santos sofreram, né, foram caluniados. Você acha que a gente não vai ser? Né? Você Uhum. acha que não vai ter no meu projeto de vida, no seu projeto de vida, de todo mundo que está assistindo a gente? Eu nem sei Uhum. quais são, mas é certo isso. Vão falar, vão questionar, né? Vão questionar a índole, vão questionar os gastos, vão questionar. Por exemplo, teve um dia desse que eu estava assistindo o Alexandre Garcia falando e tudo, e ele falando assim, olha, estão falando de mim isso e aquilo, eu estou pensando, né, em entrar na justiça, e aí eu ajudo duas creches aqui em Brasília, então vai ser bom, porque, né, se eu ganhar, o dinheiro vai para creche. Ok, mas por quê? Por que que ele tem que dar para creche? Primeira coisa, ele pode dar, mas ele estava ali prestando uma conta para quem? Sabe? Porque, assim,
Ele pode dar, não tem problema nenhum nisso, é até bom que dê, mas que minha mão direita não saiba o que fez a esquerda. Por que que eu tenho que prestar contas? Eu tenho que prestar contas para Deus daquilo. Ele vai me perguntar. Mano, eu te dei tantos talentos, você multiplicou, o que que você usou? Né? A doutrina social da igreja, ela fala muito sobre, quando ela fala sobre lucro, ela fala o seguinte, olha, não somos contra lucro. Até porque, cá entre nós, assim, tirando ONG, uma empresa, né, não existe se não tiver lucro. A gente diz que é o pulmão da empresa, é o ar, né? Uhum. Imagina, uma empresa que só dá prejuízo, só não tem que ter empregado. Como é que eu vou pagar os empregados se só dá prejuízo? Então, a doutrina social da igreja, quando ela fala sobre lucro, ela diz o seguinte, não tem problema. Desde que na hora que você gerou lucro, na hora que você administra, na hora que você gasta, tudo, todo o processo, você faça, né, de acordo com a moral cristã. Então, não adianta também eu gerar lucros de forma ilegal, imoral, e depois fazer caridade, fazer isso, aquilo. Não, não é isso que a doutrina nos ensina. Então, eu gero de uma forma honesta, eu administro honestamente e eu gasto honestamente, mas eu vou prestar contas do que eu gastei para a sociedade, para gerar. Não vejo sentido nisso, até biblicamente falando, né? Assim, eu vou Uhum. prestar conta, né? Minha mão direita vai saber e toda a humanidade também. Aí talvez para isso que você Uhum. falou, talvez para eu ter a fama de santinha, nossa, como ela é caridosa, né? Como ela ajuda as pessoas. Não, vai ficar para mim, deixa que Deus saiba, né? E o meu diretor Uhum. espiritual, e ele me corrige na hora que eu estiver errado, e assim vai, e assim a gente caminha. Uhum. Com certeza. E por que é assim importante que os cristãos eles saibam administrar o dinheiro, assim? Por que é algo que seja também importante que haja essa consciência de saber administrar bem, né? A gente sabe, né, né, que a igreja ela não condena o lucro, né? Mas que a gente tem essa administração de forma honesta, de forma digna, e que a salvação não depende, né? Se nós vamos ter dinheiro ou não. Tem aqueles cristãos que são remunerados, tem os cristãos que não são remunerados, mas é a disponibilidade do coração que gera mesmo esses efeitos da vida espiritual. Mas também como conciliar essa dimensão, né, dos cristãos remunerados, dos cristãos não remunerados, o que por fim das contas, né, vai nos conceder a salvação? Assim. Uma vez eu fui num retiro e o padre falou isso assim, ele falou assim, imagina se você está estudando para concurso, está estudando para vestibular e tudo, e você já soubesse qual vai ser a questão da prova. Hoje, você está em casa, você sabe qual vai ser a questão da prova. O que que você faria? Ah, não, eu ia atrás, eu ia estudar, né? Ia saber a resposta, ia fazer o meu dever de casa. Ele falou assim, pois é, e se eu te falar que para você ir para o céu já tem a pergunta? Tá aqui na Bíblia, já tá aqui a pergunta, né? E aí você tem que ir atrás dessa resposta, você tem que viver essa resposta. E aí a pergunta era o seguinte: o que que você fez, né? O tanto que você amou, o que que você fez, as obras de caridade, tanto as espirituais quanto as materiais? Como você amou? Materialmente falando, assim, no sentido, né? Claro que tem obras espirituais, mas eu tô dizendo assim, com ações, né? Quanto você amou? Então, a pergunta no final das contas, na prova, né? Quando eu chegar lá no céu, assim, a pergunta não vai ser, Manu, você teve muito dinheiro ou não? Manu, Marcela, você era pobre, então você entra. Você é rico, vai embora. Ou coisas do. Não. Independente se é pobre ou rico, a pergunta vai ser: quanto você amou? É claro que do rico vai, né, ser cobrado um amor material. É óbvio. Mas se você teve muito, foi dado muito, vai ser cobrado muito nesse sentido material também, né? Mas quanto você amou? Então o critério não é riqueza ou pobreza. Né? Eu penso que a gente não precisa ficar com medo, assim, de aprender a administrar, aprender a investir, ensinar os filhos, porque isso vai tirar a salvação eterna. Não, não vejo dessa forma, né? Até porque esse não é o critério. Então, se realmente eu gasto toda a minha vida para isso, minha vida vai ser para ganhar dinheiro, alguma coisa está errada. Porque essa não vai ser a pergunta lá em cima, entende? A pergunta, entre aspas, da prova final já está clara. Então, se eu coloco minha vida para isso, alguma coisa tá estranha, está errada, a gente precisa corrigir. Agora, eu passar por isso, né? Como São Paulo dizia assim, né? Sem viver na pobreza, sem viver na abundância, eu passar por isso e poder, com o dinheiro também, fazer obras de caridade
Então, não vejo problema disso, sabe? Então, acho que nós, cristãos... E aí, só uma coisa que eu me lembrei aqui, eu não sei se eu te contei já, eu tive a graça de ir visitar a casa de Santa Terezinha, em Lisieux. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionada, assim, porque era uma casa de dois... É uma casa, né? Não era. Mas é uma casa de 2 andares, muito bonitinha, assim, um jardim bonito lá atrás, é, o piso, assim, de madeira e tudo. E eu falei assim, gente, eles eram ricos e santos. Né? Se eu tinha alguma dúvida disso, assim, olha, se é santo, não pode, não entra, se é rico, não, né? Não, não é esse o critério. E ali ficou muito claro para mim que não era. Uma família de santos, né? Assim, os pais são santos, a filha é santa, outra filha né, em processo de beatificação, e Uhum. eram ricos. E quando eu li o livro deles, você vê ali, eles eram homens de negócio, assim, né? A Santa Zélia fazia bordados, chamado bordado de Alençon, que era muito famoso na época, e Alençon é o nome de uma cidade. E São Luís era mexer com joias, né? Mexia. E eles falavam assim, cada um tinha seu diretor espiritual, e eles diziam assim, o diretor falou para eles que eles poderiam vender na missa, ó, vender na feira de domingo. E ele falava, não, domingo é o dia do Senhor. Então, mesmo o diretor espiritual autorizando, eles não faziam comércio de domingo, no dia de domingo. Assim, é. Também tem uma outra passagem no livro que eu achei interessante, quando o pai, cada filha vai entrando no Carmelo, né? E o pai pega uma grande quantidade de dinheiro e doa para, não sei se era reformar, alguma coisa assim, o altar da paróquia. E as pessoas vão até o Carmelo e falam assim: olha, seu pai tá ficando doido, a gente veio aqui conversar com vocês para ver se vocês dão um jeito e tudo. E aí, quando contam o motivo, ela fala assim: não, deixa ele fazer isso. Todas as filhas já não tem dote a dar, né, um esposo. Todas as filhas, então ele está dando dote para o esposo, né? Então assim, veja o esposo espiritual, né, ali dizendo. Então assim, tinha muita grana, assim, me pareceu, tá? A casa deles, muita grana para a época, de boa vida, no mínimo classe média alta, no mínimo, tá? Então, se eu tinha alguma dúvida sobre isso, não tenho mais, sabe? E por que não ensinar os católicos, os cristãos e as crianças também nessa linha, né, de investimento e sim com uma visão cristã de valores e de princípios éticos e morais. Uhum. Com certeza, com certeza. Então, mano, nós estamos então já quase chegando ao fim aqui da nossa live, mas também você fala um pouquinho também do impulso financeiro, né? Dessa dinâmica também, do por que as crianças é importante para que elas também entendam, né, a administração do dinheiro desde a infância, a questão das virtudes, por exemplo, a virtude da prudência. Contar também um pouquinho para nós essa sua experiência. Então, como eu contei no começo, a gente cria, né, a nossa própria economia dentro de sala, porque é muito mais fácil ensinar quando as crianças vivem, né? Tem uma frase de Uhum. Rubem Alves que eu gosto muito, que ele diz assim: aquilo que é experimentado, ele não precisa ser repetido para ser decorado. Né? Se você tem uma experiência, você vive uma dinâmica, aquilo te marca muito mais do que ficar ouvindo o professor falar em sala de aula. Então a gente sempre começa com uma dinâmica. Aquela dinâmica vai mexer com os alunos de alguma forma, e aí eu trago isso para falar sobre algum assunto financeiro, ou um assunto ligado a valores e tal. Então, o que eu vejo é que, por exemplo, quando a gente vai ensinar catequese, por que a gente não deixa para ensinar a Deus só no fim da vida, né? Quando a gente vai ensinar, sei lá, a ler e a escrever, por que não só no fim, assim, no fim da vida que eu digo, na vida adulta? Quando a gente vai ensinar uma língua, português, sei lá, francês, espanhol, por que a gente não deixa para ensinar só na vida adulta quando ele for usar, né? Porque quando a gente ensina na infância, aquela pessoa fica fluente naquela língua, né? Fluente naquele novo conhecimento. É mais fácil da criança entender e internalizar. Ela já cresce com aquilo, né? E a mesma coisa eu chamo, com a finança, eu chamo de financês, como se fosse uma língua chamada finanças, financês. Aí as crianças falam financês. Não é francês, mas é financês. Por quê? Porque eu vou ensinando essa língua nova. E quando chega na vida adulta, elas já são bilíngues, pelo menos, né? Fala sua própria língua, português, e fala a língua das finanças, porque ela vai usar. Se vai ser Bitcoin ou não, se vai ser algo físico ainda ou não, eu não sei, mas os princípios são os mesmos.
né? Os princípios de poupar, de investir, de doar. Agora vai ensinar. Criança, deixa, como a gente está hoje no Brasil, a gente não ensina nada, vamos dizer aí. Você vai aprender na primeira vez que você ganhar dinheiro, na primeira vez que você receber dinheiro, no seu primeiro salário. Aí você vai aprender como? Muitas vezes fazendo, errando, você erra, você não devia ter feito isso e tudo. Mas, gente, se a gente tivesse ensinado isso lá atrás, se ele tivesse cometido esses erros lá atrás, na sala da tia Manu, onde tinha, em vez de dinheiro, era moedinha, por que não? Entende? Já chega lá na frente com experiência. Já chega lá na frente sabendo o que é importante de finanças. Não é um monstro. O que é importante? Quando eu falo bolsa de valores, a maioria dos pais se treme. Eu falo assim, gente, não é isso tudo, não é porque a gente tem esse temor. Nossa, tem gente que perde muito dinheiro. É, mas tem gente que morre de carro, de acidente de carro, e mesmo assim a gente, né, anda de carro. Tem gente. Então, assim, risco tem, mas como que a gente vai lidar com o risco, né? Então é interessante, quando você fala também sobre prudência, né, a virtude da prudência, para você ser bem-sucedido financeiramente, você vai ter que trabalhar a prudência. E quando a gente fala sobre prudência na área financeira, então eu tenho que ter em mente os valores morais, para saber o que eu devo ou não fazer, e também em mente os princípios financeiros, para diante dos casos concretos que vão acontecer na vida deles, falar, nossa, nisso aí eu não me meto, não. Não, por exemplo, teve muito tempo atrás, não sei se você vai saber disso, é muito novinho, mas assim, teve investimentos em boi, boi gordo, investimento em avestruz, avestruz master. E era tudo assim, falcatrua e tal, o pessoal passou muita gente para trás. Mas como saber se eu devo investir ou não nisso, entrar nisso? Tudo análise de risco, tudo vai envolver o princípio da prudência, entende? Então, é só mais nessa linha mesmo que eu queria só te dizer. Eu sei que a gente está em cima da hora, mas só para falar que é possível a gente falar sobre dinheiro com as crianças, ensinar com as crianças. Agora mesmo a gente tem um almanaque gratuito aí para as crianças. Imagina você pegar um almanaque em vez de fazer prova, e saber se você aprendeu ou não fazendo um almanaque, fazendo um jogo de 7 erros, ver o que está errado naquela figura, ou fazendo um caça-palavras e saber, poxa, quais são, sei lá, os produtos que já foram usados como produtos moeda. Sabe? Entende? Assim, sempre na brincadeira, sempre na linguagem delas. Então, essa é a nossa pegada. E sempre com princípios e valores morais, porque senão também pra gente não serve. Uhum. Eu acho que o mais interessante é isso, a questão das virtudes, né? Para serem trabalhadas juntas também com o projeto. Então, as crianças também elas têm a área dinâmica, né? Também de ter essa consciência financeira na mesada e tudo, como é que elas vão administrar, mas aplicando sempre com as virtudes, que são os valores universais, né? Então, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu projeto, que cresça muito mesmo em Deus, né? E agradeço muito também pela sua participação conosco aqui no Cartas de Veritas, contribuindo também com o seu conteúdo, com a sua graça, com todo esse saber também que vem nos edificar, né? E construir também esses novos horizontes aí para todos os católicos, né? Que eu penso que o conselho é esse, assim, é não ter medo, né? De investir, não ter medo também de trabalhar, né? De ter dinheiro, de também fazer com que os bens materiais estejam a serviço da evangelização e saber que o que nós levamos para a eternidade, né, é aquilo que nós cultivamos no nosso coração. Então, as riquezas que passam também na matéria, na nossa experiência corporal, mas também tem esses critérios de amor, né, que são obras que são amores, né, como diz São José Maria, né, também santificar o mundo através do trabalho e transformar, né? Transformar a realidade mesmo no melhor que nós podemos ser, porque é isso que Deus espera de nós. E com certeza, né, quando nós estivermos na nossa parte definitiva, a gente vai falar, valeu a pena, porque a gente também teve os talentos, né? Colocamos em prática, desenvolvemos também o mundo para que seja um mundo mais justo, né? Um mundo mais fraterno e que possa também levar, né, essa palavra de Deus a tantos corações, né? Então, essa é a minha mensagem também. Obrigada, Marcela, pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Vamos continuar junto aí. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. E a gente vai também mais depois em umas lives. Quem Beijo. sabe? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.